Olha, eu queria fazer um comentário específico a respeito do Jerome Powell, que é o presidente do Banco Central norte-americano, e do presidente Donald Trump, porque isso lembra muito, para quem acompanha a política e economia, a relação do presidente Lula, do nosso presidente Luiz Inácio Lula da Silva, com o presidente do Banco Central, ex-presidente do Banco Central, porque agora a gente tem um novo presidente, mas a relação de Lula com Roberto Campos Neto era muito complicada e Lula, desde o início desse mandato, Lula 3, criticava a atuação de Roberto Campos Neto por não baixar a taxa de juros. Mesma alegação que Donald Trump utiliza aí para o presidente do Banco Central norte-americano. O que acontece é que Lula acabou indicando o novo presidente do Banco Central. O novo presidente do Banco Central tem que lidar com taxas altas de juros também. E uma coisa que eu vinha conversando bastante com a Flávia Said, que inclusive está aqui no estúdio comigo. Flávia, que é a nossa repórter de economia aqui do Portal Metrópolis. Já conversei com ela aqui no Boletim outras vezes a respeito de como seria quando Gabriel Galípolo tomasse posse no Banco Central e mantivesse as altas taxas de juros. Seria criticado pelo presidente Lula ou não? Como é que vem sendo isso, hein, Flávia? Pois é, Neila. Boa tarde aí para todo mundo que está nos assistindo. Como você bem lembrou aí, tem essa disputa, né, nos dois países que são bem parecidas, parece que uma ecoa a outra. Vale lembrar que os dois bancos centrais são independentes, tanto o Fed nos Estados Unidos quanto o BC aqui no Brasil. E aí, como tem sido essa relação aí do Galípolo com o Lula, né, desde o início ali, 1º de janeiro de 2025, os petistas, eles têm dito que o Galípolo está comprometido a altas da taxa de juros da Selic que já tinham sido contratadas pelo Campos Neto. Então, essa tem sido a justificativa aí que é utilizada, né, dizendo que ele ainda está cumprindo o que já tinha sido acordado. Do antecessor. E lembrando que o Galípolo, ele era diretor também, né? Era diretor de política monetária no mandato anterior. Agora que ele ascendeu, né, para a presidência. Então, assim, ele participou dessas decisões junto com o Campos Neto, né? Os diretores ali, eles têm o voto, né, da mesma medida, assim. Então, fica uma justificativa ali um pouco, né, capenga, meio problemática. Eu puxei esse assunto com a Flávia, e não é o assunto que a gente vai tratar hoje, mas eu puxei porque qualquer assunto de economia que eu puxar com ela, ela vai saber falar e não pegaria de surpresa. Mas hoje a gente vai falar sobre o caso da revista inglesa The Economist, que publicou nessa quarta-feira um perfil do ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes. Olha onde foi chegar, olha onde foi parar o ministro Alexandre de Moraes, Flávia. Pois é, essa revista, né, ela é muito tradicional. Ela já existe ali desde o século XIX e ela fez esse perfil, né, que é uma espécie ali de detalhamento, né, da figura de uma autoridade. Aí, no caso, eles escolheram o ministro do STF, Alexandre de Moraes, e eles chamam ele de um juiz superstar, né, em tom crítico, dizendo como que ele se aproxima, né, em função aqui da configuração, né, da República Brasileira, da nossa Constituição, que é muito extensa, ele se aproxima de uma celebridade. E aí é engraçado porque eles traduzem o apelido, né, que os fãs do Alexandre de Moraes deram ao ministro, o Xandão. Eles traduzem em inglês para Big Alex, né? E aí eles falam que o ministro, embora tenha esses fãs, né, que hoje estão, inclusive, concentrados na esquerda, ele também né, ele divide opiniões, porque ele tem críticos, dos quais um dos grandes expoentes é o empresário, dono do X, Elon Musk, né, que já chamou o ministro Xandão de Darth Vader, né, daquele vilão ali dos Star Wars, dizendo que ele é quase um ditador. Então, a revista ela faz todo esse apanhado desse histórico do ministro, cita que ele começou a carreira dele trabalhando com políticos de centro-direita, mas hoje ele é muito mais, né, elogiado pela esquerda, então teve um pouco dessa mudança. Eles falam também dos poderes excessivos, né, que hoje estão concentrados ali, criticam a maneira do julgamento do ministro, dizem que às vezes ele age sugerindo como se ele estivesse ali realmente agindo politicamente, não tecnicamente.
Então, eles fazem todo esse apanhado, citam a concentração de poder também, porque o Moraes, ele hoje está com dois processos ali nas mãos, né? Que é o inquérito das fake news e as investigações contra o ex-presidente Jair Bolsonaro. Então, eles falam que isso aumenta ainda mais, né, a concentração de poderes do Moraes especificamente. Aí eles relembram o episódio que a gente teve em 2024, né, em agosto até mais ou menos outubro, que o X ficou suspenso no Brasil, né, depois de várias contas associadas a bolsonaristas terem sido bloqueadas, a plataforma como um todo ficou esse período aí suspensa. E aí eles projetam que vai ter mais desafios, né, quando o ex-presidente Bolsonaro for julgado. Inclusive, eles fazem uma crítica de que esse julgamento ele não deveria ser feito naquela turma, né? Como está sendo aí essa discussão, se fica na turma ali com aquele grupo reduzido de ministros ou se vai a plenário. Então, eles fazem toda essa questão, né? Toda essa crítica. Lembram que a turma, além de não serem os 11 ministros, ela também é composta, né, por um ex-advogado do presidente Lula, o Cristiano Zanin, e também por um ex-ministro do presidente Lula, que é o Flávio Dino. Então, eles fazem essa crítica bem assim, forte mesmo, né? Falando que somente no Brasil isso seria possível, né? Essa concentração de poder, como a gente está vendo aí com o Moraes. Crítica, né? Uma crítica do The Economist. Somente no Brasil isso poderia acontecer. Agora, é interessante, quem quiser saber toda a historinha, então, vai poder acessar o The Economist e entender tudo que aconteceu e que vem acontecendo com Jair Bolsonaro desde o 8 de janeiro e a relação dele com o ministro Alexandre de Moraes. Flávia tá voltando de férias, tá, gente? Eu vou fazer uma pergunta, acho que ela vai saber me responder também. Cadê o nosso ministro Fernando Haddad? O Haddad tirou férias. Ele aproveitou aí o feriado prolongado, 5 dias, para tirar esse breve período aí também de férias. Ele estava no Rio, cumpriu a agenda com o presidente Lula, depois teve agendas próprias, e aí saiu hoje a autorização para que ele tire esse período de férias. Lembrando que em janeiro ele também tinha tirado férias, mas acabou interrompendo. Então, o ministro Haddad vai ficar em uns dias um pouco off. Antes que o presidente Lula viajou para a Ásia há cerca de uns 10 ou 15 dias, eu não vou me lembrar certo a data, e que ele levou lá uma comitiva. Nessa comitiva estava os presidentes do Senado e da Câmara atuais e os antecessores presidentes do Senado e da Câmara também. Mas a viagem, em tese, seria para a abertura de novos caminhos comerciais e de novas parcerias com novos blocos comerciais. Sabe me dizer se a ideia do presidente Lula é ampliar os caminhos econômicos do Brasil mesmo, tentando um desmame aí dos Estados Unidos? Com certeza, né? O Brasil aí tenta fazer essa ampliação, não ser simplesmente, né, o que se chama do quintal dos Estados Unidos. Então, a gente vê que tem também uma aproximação grande com a China, né? Vários negócios ali que estão sendo fechados, acordos. Tem, por exemplo, uma viagem breve, né, para a China também, do próprio presidente, com uma comitiva de ministros. Então, tem toda essa tentativa. Muitos acordos no âmbito do Mercosul, né, tentativa, diferentemente do governo anterior, agora tem essa tentativa de fortalecimento do bloco aqui, né, dos sul-americanos. Então, tem toda essa tentativa, sim, de expansão. E aí o Brasil está vendo como é que se posiciona ainda, né, no meio dessa guerra comercial aí, nessa briga de tarifas, de modo a não ser tão chamuscado, né, não respingar tão ruim aqui, tentar aproveitar ali as lacunas, os vácuos que possam surgir de oportunidades econômicas e comerciais. Adorei que a Flávia explicou muito melhor o que eu tinha explicado e fiquei feliz que eu não falei nenhuma bobagem econômica para vocês que estão assistindo a gente. Flávia Said, as matérias da Flávia estão lá na editoria de economia, também tem matéria dela lá direto em Brasil, tá? No portal metrópolis.com. Obrigada, Flávia, até a próxima. Até, obrigada.